E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer um assunto relacionado à obra. O intuito aqui do canal é fazer vídeos relacionados à obra, cálculos de volumes, cálculos de escada, diversos cálculos. E gravo vídeos de elétrica também. Então, se vocês gostarem desse tipo de assunto que eu vou deixar aqui hoje, se inscrevam no canal e deixem nos comentários aí se você já passou por uma situação parecida como essa. Então, pessoal, quem nunca teve uma situação em casa de você ligar o seu chuveiro, você vai ligar o seu chuveiro e as lâmpadas da casa, dos outros cômodos, sei lá, começam a acender. E aí as pessoas pensam, é fantasma, é coisa do outro mundo, e a primeira coisa que a gente faz é chamar um eletricista. Então o que acontece? E aí vai um profissional na sua casa, às vezes um picareta, às vezes um cara por falta de conhecimento, às vezes até maldade, condena toda a sua instalação, fala que você tem que comprar isso, fala que você tem que comprar aquilo e você acaba gastando um dinheirão. Então hoje eu vou estar falando desse tipo de problema e o que acontece, como vocês resolveram esse tipo de problema sem gastar R$1. Então o que acontece, pessoal? Vou tentar exemplificar aqui, ser o mais didático possível para que todas as pessoas entendam, profissionais da elétrica, quem não é da elétrica, curioso, pessoas que estão assistindo aí. Então o que acontece? Quando a gente recebe, a nossa energia na nossa residência, um padrão, ou ele é bifásico, ou ele é monofásico. O que isso quer dizer? Monofásico é uma fase e um neutro. Bifásico, duas fases e um neutro. Então, nessa situação, eu estou falando de duas fases e um neutro, porque eu tenho um chuveiro. E normalmente, quando eu ligo o chuveiro, as luzes acendem. Então, pessoal, o que acontece? A concessionária, ela manda duas fases para o nosso padrão e um neutro. Então, o que acontece? Essas mesmas duas fases que a nossa concessionária está mandando são as mesmas duas fases que vão lá no nosso chuveiro. Então, ela vem, entra no nosso quadro de distribuição, aquele que a gente coloca ali normalmente atrás da porta, certo? No lugar mais fácil da gente estar fazendo uma manutenção, um reparo. Então, o que acontece? Essa mesma fase que está entrando, essas duas fases, são as mesmas duas que estão no chuveiro. Então, quando uma dessas fases, pessoal, uma dessas, pode ser a fase A ou a fase B, estou chamando de A e B para dizer que A e B é 220. Então, quando uma dessas fases ela se rompe no padrão de entrada, ou seja, lá na rua, antes de chegar no nosso padrão, ou seja, lá fora no nosso padrão de entrada, uma dessas fases se rompe, ou por um disjuntor que desarmou, ou por um curto, enfim, não importa o problema agora, importa só a ideia para a gente entender. Então, quando uma dessas fases ela é interrompida de certa forma, não importa o caso, essa mesma fase que ela é interrompida, vai ser interrompida lá onde? No nosso chuveiro. Então, se uma dessas fases ela foi interrompida, acompanha o raciocínio. Então, quer dizer que lá no meu chuveiro, pessoal, eu só tenho uma fase. Então, o que acontece? Quando eu vou lá, ligo o meu chuveiro, certo? A água enche aquele recipiente, sobe, dá o contato ali nos bornes, A intenção é passar a corrente, para que o chuveiro ele esquente. Só que como não há uma outra fase para esse chuveiro ligar, ele começar a esquentar, fazer o processo dele, o efeito Joule, que esquenta a resistência, ele não vai fazer. Por quê? Porque não tem outra fase. E aí essa fase, essa única fase que existe, ela entra pela resistência do nosso chuveiro e retorna por aquele fio que não tem mais aquela fase que foi interrompida. E esse fio, ele retornando lá para o quadro, o nosso quadro geral, ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar todas as fases que estão ligadas nele do barramento. Lembra que a gente põe um barramento lá e vai fazendo aquela ramificação? Fase para ligar a tomada, fase para ligar a lâmpada. Então ali ele retorna. Ele é um fio morto ali agora na instalação, porque ele não tem energia, não está passando nada por ele. Está passando a corrente que vai passar pela resistência do chuveiro, a mesma fase que está entrando, entra pela resistência do chuveiro e vai alimentar todas as fases que estão lá no nosso quadro. E aquelas fases que ela vai alimentar no nosso quadro seria quem? Essa fase que foi rompida lá fora. E aí, por isso que essa fase retornando pela resistência e alimentando essa fase que não tem lá, é a mesma fase que está alimentando tomadas, é a mesma fase que está alimentando as lâmpadas, e aí é comum você ver o quê? As lâmpadas piscando. Por que isso acontece? Porque, pessoal, a resistência do chuveiro, deixa eu fazer só um exemplo aqui, a resistência do chuveiro é mais ou menos assim, só para a gente entender, a fins didáticos.
a energia, a corrente entra, passa por essa resistência e vai alimentar a outra fase que foi rompida. Como a resistência do chuveiro ela é grande, ela é alta, então o que acontece? O que é resistência? Resistência é a capacidade de oposição a uma corrente elétrica. E quanto maior a resistência no nosso caminho, mais dificuldade essa corrente tem para passar. Então é normal se tem uma corrente com maior dificuldade para passar, é normal e natural que tudo que tiver ligado nela vai acender com dificuldade, que é o caso das lâmpadas. E normalmente elas ficam piscando. E está aí explicado o fenômeno porque quando você liga o seu chuveiro, as luzes dos cômodos acendem. Então é fácil resolver. Vai lá, você arma o disjuntor, se for o caso, resolve, se for um curto-circuito, vê aonde que é esse curto, tenta resolver. Se for uma falha no padrão de entrada, na entrada da concessionária, é só ligar para a concessionária e ela vê que normalmente as fases caem na rua e é um problema que a concessionária tem que resolver. E você resolve isso, pessoal, gastando muito pouco ou quase nada e se livrando de alguns picaretas que tem no mercado condenando toda a sua instalação, fazendo você gastar um dinheiro absurdo, né? Sendo que o problema é mais simples do que ele aparece. Porque normalmente as pessoas vêm piscando, já começa a pensar que vai ter que gastar uma fortuna e não é nada disso. Então, pessoal, essa foi a dica que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostarem da dica, se inscrevam no canal e até uma próxima.